Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, boa noite para nós. Espero encontrá-los bem, espero encontrá-los dispostos para mais um momento de estudo, não é? Peço que vocês confirmem para mim se está tudo certo, se está certo o nosso áudio, se está certo o nosso vídeo, para que a gente possa começar, tá bom? Hoje nós conseguimos manter o horário, conseguimos manter a marcação lá no YouTube, tudo deu certo. Bem, vamos lá. Nós começamos hoje o capítulo 22 do livro Depois da Morte, que o Denis chama de Os Médiuns. Eu quero gastar mais de um estudo nesse capítulo, sabe? Porque me parece que existe algum desencontro quando a gente vai fazer uma conceituação mais elaborada a respeito do conceito de mediunidade, conforme apresentado por Kardec e em comparação ao que é utilizado posteriormente a ele. A que me refiro nesse posteriormente? Ao próprio Denis e depois a toda uma linha de produção mediúnica e intelectual do espiritismo, inclusive aqui no Brasil. Quando a gente trata de mediunidade, nós estamos falando de algo específico. Nós estamos nos referindo a um aspecto, a uma capacidade da mente humana. E onde mora o conflito, o desencontro? Vejam só. Quando nós abordamos a religião, de maneira geral, surge para nós uma ideia de artigo de fé. Vejam só. Quando nós, por exemplo, estamos analisando o cristianismo na sua genealogia tradicional das igrejas cristãs, e nós dizemos que há na figura do Cristo a presença de uma trindade, que ele seria ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um artigo de fé. Por quê? Não tem como a gente provar se Jesus é ou não é, e como é Pai, Filho e Espírito Santo. Percebe? É algo que está associado a um componente de crença. Assim como uma série de outras ideias da religião tradicional. Vejam só o pensamento que gravita em torno de uma ressurreição, ou do arrebatamento, que algumas igrejas também defendem. Bem, ninguém ressuscitou em corpo de carne até hoje. E ninguém foi arrebatado. Artigos de fé.
Se nós fazemos uma leitura mais apressada da mediunidade e colocamos essa leitura e essa mediunidade num contexto exclusivamente religioso de espiritismo, a mediunidade pode ser encarada como um artigo de fé. Os espíritas religiosos acreditam que é possível se comunicar com pessoas que já morreram. E isso, então, só tem sentido e só tem valor dentro do campo de prática dos espíritas. Pode dizer um pesquisador, alguém de fora do nosso campo de prática ou de estudo espiritual. Acontece, meus amigos, que, de acordo com os fundamentos do espiritismo, isso não pode ser assim. Eu já falei em outros estudos e eu gostaria de retomar. Nós temos duas possibilidades em relação à mediunidade espírita. Ou ela existe, ou ela não existe. Se ela não existe, se a mediunidade depende de um artigo de fé, todo o edifício do espiritismo vai desmoronar. E deve desmoronar. Porque se está baseado numa crença subjetiva, não tem longa vida. Agora, se a mediunidade existe, ela não depende de crença. E ela vai ser capaz de se afirmar a si mesma como algo que merece estudo e que pode ser verificado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, embora o nosso estudo seja a respeito do capítulo 22 do livro Depois da Morte, que é um livro do Denis, eu queria começar a abordar o conceito de mediunidade com vocês a partir do livro dos Médiuns, quando Kardec, lá no capítulo 14 da segunda parte do livro dos Médiuns, mais especificamente no item 159, define para nós o conceito de mediunidade. Na verdade, ele define para nós quem são os médiuns, de acordo com o Espiritismo. Esse item específico, embora ele seja simples, ele tem sido fonte de várias confusões por parte de alguns companheiros, de alguns colegas palestrantes. Talvez não uma confusão sobre o conceito em si, mas uma confusão do uso e talvez uma dificuldade de entendimento de por que Kardec faz essa escolha. Vamos lá, então. No item 159, eu quero começar com ele. Kardec diz assim, livro dos médiuns, hein? Não é o Depois da Morte agora. Se você tem um livro dos médiuns em casa, depois você vai conferir. Kardec diz assim, definindo os médiuns. E nesse capítulo é muito interessante, porque Kardec vai estudar várias categorias de médiuns. Então ele vai estudar, de maneira geral, o que seriam os médiuns, depois pessoas elétricas, são subtítulos do capítulo 14. Médiuns sensitivos, médiuns de efeito físico, né? Médiuns sensitivos, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos. Mas abrindo o capítulo, então, fazendo a definição de médium, ele diz assim: médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Essa é a primeira parte do item 159. E é onde a gente costuma se fixar,
Inclusive, se você for conversar com o dirigente da casa espírita que você frequenta, ou perguntar a um palestrante que fizer um estudo que você goste sobre você ser ou não ser médium, provavelmente ele vai dizer assim: ah, todos somos médiums, todos temos algum grau de sensibilidade. Tá? E isso é verdade. Por que todos somos mais ou menos médiums? Né? Primeiro, porque a definição é muito genérica. Se o médium é aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, e se nós somos espíritos em contato com outros seres como nós temos, digamos assim, instalado de fábrica um programa que nos permite assimilar essas influências. E isso não é difícil de compreender, né? Então, é óbvio que todas as pessoas vão ter algum rudimento de percepção extrasensorial, que pode se manifestar no momento de doença, né, quando a censura do corpo físico, né, a oposição do corpo físico diminui, já que ele está debilitado, que pode se manifestar às vezes no momento do sono, durante o sonho, que pode se manifestar especificamente em relação a um ente querido, a uma situação bem pontual. Então, todos nós temos rudimentos de faculdade mediúnica. E isso é algo que diz respeito à nossa condição humana. Isso diz respeito da nossa condição mundana, vamos dizer assim. No entanto, se nós temos todo mundo com algum rudimento dessa faculdade, nós não podemos dizer que, do ponto de vista da prática espírita, saber que todas as pessoas possuem algum rudimento de mediunidade significa algo positivo ou útil, né? E isso, inclusive, é bastante curioso, porque é exatamente o que Kardec escreve na continuação do parágrafo que eu havia lido. Vamos retomar aqui. Olha o que ele diz. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando as dúvidas que eu volto para nós respondermos. Olha o que ele diz, então, né? Médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem, por conseguinte não possui privilégio exclusivo, não constitui, perdão, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Olha o que Kardec continua dizendo após isso. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles que têm a faculdade, perdão, àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma forma em todos os sensitivos. Por que Kardec faz essa especificação, meus amigos? Porque ele está preocupado em nós analisarmos o Espiritismo não a partir de um ponto de vista de algo lato sensu, genérico e, portanto, universal ou ligado a uma religiosidade popular, ou crendices, ou coisas assim. Ele está preocupado em dar para o Espiritismo um atributo de pensamento científico. Ou, se não de pensamento científico, já que ao longo do século XIX o conceito de ciência vai sofrer algumas alterações, ele quer dar para o Espiritismo uma noção de filosofia racional. Para que ele seja filosofia racional, o contato com os espíritos não pode depender
de que alguém acredite nele para que ele aconteça. Por isso, embora todos nós tenhamos algum contato com o mundo invisível, o médium é quem possui essa capacidade de contato com o invisível mais caracterizada, mais bem delimitada, marcado por uma recorrência, por traços específicos, e é para eles que o Espiritismo usa a palavra médium. Pode parecer um preciosismo isso que eu estou fazendo aqui, mas não é. Sabe por que não é? Porque nós precisamos resguardar o método espírita, para que nós tenhamos tranquilidade para repetir os esforços de Kardec e conseguirmos garantir a sobrevivência do pensamento espírita. Vamos só pensar algumas coisas. Qualquer situação que fuja um pouco do convencional, ainda mais no Brasil, né, que a gente tem uma miscigenação cultural muito grande, então a gente tem várias crenças que perpassam o mesmo espaço da nossa rotina cotidiana. Qualquer situação que fuja do comum, a gente tende a atribuir ao sobrenatural. Não é raro chegar na casa espírita alguém dizer assim: eu queria procurar instrução, porque eu acho que eu sou médium, e a gente retorna. E por que é que você acha que é médium? Eu acho que eu sou médium porque eu sinto um trem, sinto uma coisa. Não, coisa não é mediunidade. Entende? Trem não é mediunidade. Aqui em Minas que fala mais, né? Eu sinto um negócio, eu não sei explicar. Um negócio que você não sabe explicar não é mediunidade. Quando Kardec escreve, eu li para vocês, vamos lá, ó. Quando Kardec escreve assim, ó, toda pessoa que sente num grau qualquer, esse sente, que vem de sentir, não está se relacionando a sentimento. Ele faz uma referência à sensação. Porque a mediunidade, na sua mais ampla expressão, ela vai impressionar sentidos físicos do médium. Ou o médium vê, ou o médium ouve, perdão, ou o médium escreve, ou o médium sente a presença, mas ele sente a presença. São sensações que desagam numa questão física. Daí, quando a pessoa te procura, ou procura a casa espírita dizendo assim, eu acho que eu sou médium. Como que você acha que é médium? Se você vê uma pessoa do seu lado, você não diz, será que ela está aqui? Será que essa pessoa existe? Será que eu estou vendo? Ou você a vê ou não vê. Ou você a escuta ou não escuta. E ainda que o processo não seja de uma escuta mecânica, portanto, que impressione o ouvido, como eu agora impressiono o ouvido de vocês, há um processo de escuta que é identificado como escuta. É uma outra força, é uma outra mente, é uma outra inteligência que interage com o médium. Quando nós caímos no campo da subjetividade e dizemos assim, eu acho que estou vendo uma pessoa, e aí é muito comum alguns médiuns, hoje em dia, se colocarem na posição tanto de médiuns quanto de intérpretes da própria mediunidade. Então eles dizem assim, eu estou vendo um castelo. E se eu estou vendo um castelo, vejam, eu estou criando uma situação aqui, tá? Eu, Vinícius, nesse momento não vejo nada. Estou vendo um castelo, e esse castelo que eu estou vendo deve ser do período medieval e deve ser uma referência à vida de alguém que viveu. Acabou a mediunidade. A mediunidade não tem esse caráter interpretativo, esse caráter quase mágico. Que vai ter isso são os auspícios, né?
os augúrios, quando um pai de santo joga os búzios, ele precisa interpretar, né? Quando um astrólogo... Nossa, eu não estava com sono assim. Quando um astrólogo ele joga as cartas, né, ou um tarólogo, melhor dizendo, ele precisa interpretar. A mediunidade espírita não depende da interpretação do médium. E isso que eu estou falando para vocês é muito importante ser valorizado. Sabe por quê? Porque senão, nessa conversa de que todos nós somos médiuns, nós transformamos as reuniões mediúnicas da casa espírita em sessões de psicodrama. E nós acabamos nos contentando com qualquer bobagem que pareça mediunidade, que lembre mediunidade, que lá de longe seja um evocativo de mediunidade. Isso não é bom para o espiritismo. Isso também não é bom para nós, praticantes espíritas. Às vezes a gente percebe cursos mediúnicos ou casas espíritas que formam centenas, milhares de médiuns. E isso é muito pouco provável, estatisticamente falando, de ser efetivo. Certa vez nós conhecemos uma casa, não vou dizer o lugar, nem o estado, porque talvez alguns de vocês também a conheçam, mas que tinha, na época, 109 reuniões mediúnicas. Isso é muito, muito, muito improvável. Embora todos tenhamos traços de mediunidade, o mais comum é que nem todas as pessoas tenham essa naturalidade do contato com o mundo invisível de maneira espontânea. Vejam, para o Espiritismo, isso não significa que a pessoa é diferente, ou que ela tem um dote exclusivo. Não, nada disso. Mas também não dá para nós dizermos que qualquer pessoa, né, que passe por um curso de educação da mediunidade, é a maneira mais precisa de chamarmos essa experiência. Alguns lugares vão chamar de grupo de desenvolvimento, e não existe, a rigor, desenvolvimento mediúnico. É muito pouco provável que a gente consiga, numa casa de espírita, ter 100 grupos mediúnicos. Se a gente pensar que cada grupo tem 5 médiuns, a gente teria 500 médiuns com uma faculdade superativa. E isso pode cumprir um papel importante para a faceta religiosa do espiritismo, mas do ponto de vista da experiência, do avanço, da reflexão do pensamento espírita, isso produz muito pouco. Então, o rigor através do qual, ou com o qual, a gente deveria olhar para a mediunidade, ele é diretamente proporcional ao espaço que o espiritismo vai ocupar, ou pode ocupar, no campo das ciências concretas. Porque a mediunidade, quando encarada como um fenômeno objetivo, e que não depende de crença, ela possui um trunfo, ela possui uma capacidade que nenhuma outra coisa possui. Ela é capaz de provar experimentalmente a sobrevivência da personalidade após a morte. E aí nós temos a pedra filosofal, né? Aí nós temos o tesouro do espiritualismo. Se a gente perceber e pensar que a gente vive hoje num paradigma científico que é completamente materialista, e que, portanto, o que há depois da morte, na concepção geral, é o nada, mas o espiritismo, a partir da mediunidade bem vivida, consegue trazer aquelas pessoas que desencarnaram há algum tempo, para que elas falem
da sua condição e mais, além de falar da sua condição, para que elas deem mostra de sobrevivência da personalidade, isso é algo revolucionário. É o que o Chico fazia através das suas cartas consoladoras. Quando a família ia lá e conseguia receber uma carta de um parente, conseguia receber notícias daquele ente querido que tinha desencarnado, isso provocava verdadeiras revoluções, inclusive propiciando pesquisas, né, em torno da mediunidade do Chico, como algo bastante incomum. Então, por que eu acho importante a gente começar dizendo isso? Para que nós, que somos espíritas, saibamos ser um pouquinho precavidos contra essa tese ou essa ideia de que todas as pessoas são médiums no sentido mais amplo da expressão. Não. De acordo com o Espiritismo, não. Né? Você pode até ter tido alguma percepção, e eu brinco com a turma quando o pessoal procura a casa espírita, às vezes querendo conversar e ter alguma orientação sobre essa questão da mediunidade, e aí a turma diz para mim assim: Vinícius, eu acho que eu sou médium porque eu vi um espírito. Eu pergunto: quantas vezes você viu? Eu vi uma vez, então você ainda não é médium, não. A mediunidade, para que ela se caracterize como tal, ela precisa de recorrência. Então o médium vai ver uma vez, vai ver duas, vai ver três, vai ver quatro. E vai tender a produzir esse fenômeno de maneira mais espontânea. O Denis, ele vai apresentar o argumento contrário, né? Ele vai dizer que todos nós somos médiums. Mas veja, ele vai estar falando sobre esse assunto sob a ótica de que todos somos influenciáveis pelos espíritos. E nesse ponto, não há dúvida. Todo ser humano é influenciável pelos espíritos. Nem só ser humano, né? Todo ser vivo pode sofrer essa influência. E por um princípio simples de identidade, né? Se nós somos espíritos, nós vamos entrar em contato com outros espíritos. E em contato com outros espíritos, nós vamos captar pensamentos, nós vamos emitir pensamentos, nós vamos criar redes de afinização. Mas isso não define mediunidade. Né? Isso não define mediunidade. O médium verdadeiro, meus amigos, ele não se mostra, ele não é descoberto por uma coisa que ele fala, ele não é descoberto pelo livro que ele psicografou, nada disso. O médium verdadeiro ele é descoberto no dia a dia. Acontece alguma coisa, ele tem uma percepção, ele traz uma notícia, ele demonstra essa capacidade de contato com o mundo invisível sem precisar de nenhuma formalidade extra. Né? Então, esses médiums, eles são muito importantes para o espiritismo. Muito mesmo. Nós temos no Brasil um histórico de mediunidade associada ao campo religioso e também temos um histórico dos médiuns criarem em torno de si quase uma corte de bajuladores, de pessoas que vão ali paparicá-lo como se ele fosse uma fonte irrestrita de sabedoria espiritual. Isso não é muito positivo de acordo com o pensamento kardeciano. O médium não deveria sofrer isso. E mais, os bons médiuns brasileiros têm muito a contribuir com o espiritismo, permitindo-se estudar por pesquisadores sérios em pesquisas sérias. Isso gera muita coisa boa, muito espaço positivo para que a prática aconteça. Particularmente, eu vivi uma situação muito interessante quando fui convidado por um pesquisador aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, um médico psiquiatra, para participar de uma pesquisa que tentaria verificar a veracidade das chamadas cartas consoladoras, das cartas de parentes, né, como o Chico fazia. E a mediunidade, assim como qualquer outra aptidão humana,
ela vai ter as suas especificidades. Não é porque um indivíduo é médium que ele vai ter facilidade para fazer todos os fenômenos, né? A mediunidade ela tende ao longo da vida a se especificar um pouquinho. Então a gente vai ver que os médiuns acabam se tornando um pouco mais habilitados para esse ou aquele tipo de fenômeno e menos para outros. Então, diante desse fato, eu havia comunicado aos pesquisadores dizendo, olha, sou médium psicógrafo, mas não sou um bom médium de cartas particulares, essas cartas existem. Uma vez até nós fomos entrevistados por um programa da Rede TV, esqueci agora o nome do programa, Documento Verdade, eu acho que é isso, sobre psicografia em Belo Horizonte. Nós fomos entrevistados e entrevistaram algumas pessoas que tinham recebido cartas através da nossa mediunidade, mas eu disse ao pesquisador que não tinha tanta habilidade. Enfim, fomos para sessões práticas e a pesquisa era feita de uma maneira completamente cega para o médium, né? Então, era assim, o médium recebia, no dia da sessão, só uma foto da pessoa desencarnada e atrás um nome da pessoa desencarnada e de quem pedia, só. Mas não tinha grau de parentesco, não tinha causa da morte, nenhuma outra informação. E nós fizemos essas sessões de captação durante algumas semanas. Quando nós estávamos encerrando esse processo, aconteceu algo muito interessante, porque a pesquisa específica da qual nós estávamos participando era uma pesquisa conduzida por uma psicóloga muito, muito séria, tinha morado um tempo fora do Brasil, enfim. E ela coletava as psicografias e no último dia, sem que tivesse exposto ao grupo, sem que tivesse tão foto e nome, eu me lembro que nós captamos uma carta do pai dela falecido para ela, falando de uma situação familiar que nós não tínhamos o menor conhecimento. Então, esse tipo de fenômeno, ele é muito rico para a pesquisa. Então, esses são os médiuns que Kardec caracteriza. A gente tem vários. No Brasil, a gente teve Dona Ivone do Amaral Pereira, só dos mais recentes, tá? A gente teve o Chico, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira. Há um médium em Salvador que tem uma faculdade incrível, que é o Florencio Anton. Então, existe essa faculdade mediúnica. E a gente tem que ter um pouco de clareza quando a gente fala de mediunidade segundo o Espiritismo. Então, assim, para a gente não ter nenhum tipo de confusão, a gente pode tentar adotar palavras diferentes para ideias diferentes, que é um pouco do que Kardec fazia. E dá muito certo. Então, a gente pode tentar entender assim, quando a gente está falando de uma capacidade explícita, aberta, viva de contato com o mundo espiritual, a gente chama ela de mediunidade. E quando a gente fala das outras coisas, ou seja, da aptidão que os demais seres têm para perceber o mundo dos espíritos ou ser influenciado por ele, a gente pode dizer de impressões. Então a gente pode dizer de indivíduos que são médiums e de indivíduos que são impressionáveis. Todo indivíduo é impressionável pelo mundo invisível, mas nem todo indivíduo é médium. Fizemos um laço positivo? Isso é muito importante para a gente conseguir entender espiritismo. Tá bom? Então vamos agora ver o que o Denis fala? Porque aí a gente já conseguiu fazer essa definição mais precisa aqui, de acordo com Kardec. Né? Aí você pode evocar vários outros autores para dizer que Kardec não está talvez completo, pode evocar André Luiz, Emmanuel, pode evocar vários espíritos, assim, várias ideias para falar que todos somos médios, o próprio Denis, mas é só importante a gente saber em qual contexto que o espiritista está olhando para essa mediunidade.
porque aí a gente entende melhor, tá? Então vamos lá. Começando o capítulo 22, o Denis descreve, ele fala das faculdades do perispírito. E ele começa de uma forma muito bacana. Porque lembra que a gente estudou na semana passada que o perispírito ele tinha algumas habilidades, algumas faculdades, né, que extrapolavam as percepções físicas. Eu não me lembro se eu dei esse exemplo, mas ele é um exemplo muito positivo. Se eu não o dei, eu o darei agora. Às vezes na reunião mediúnica acontecem umas coisas bem legais. Por exemplo, o médium está sentado à mesa como eu estou sentado aqui agora, né? De olho fechado, olhando na direção do centro da mesa, então concentrado. E ele diz assim: tem um homem atrás de mim. Aí quem conduz a reunião começa a conversa com ele. Mas como é esse homem? Ah, é um homem de meia idade, cabelo grisalho, usa uma blusa branca, uma calça marrom de terno, um sapato preto, tem relógio na mão, uma tatuagem saindo por debaixo da manga. Ele também tem os botões de cor tal. E aí a gente pergunta para essa pessoa: onde está o espírito? Está atrás de mim. Como que você sabe que ele está atrás de você? E como que você o descreve com tanto detalhe se você está de olho fechado, olhando para o centro da mesa? Bem, tudo isso acontece porque o perispírito ele tem muitas aptidões que extrapolam o corpo físico, né? Ele é plástico, então ele se dilata, ele se contrai. O perispírito ele pode basicamente ou praticamente todas as coisas, né? E na reunião mediúnica isso é muito legal de perceber, porque os médiums veem coisas e eles não sabem como veem. Os médiums assim, eu estou sentindo muito grande, parece que eu estou do tamanho da sala. Eu senti que eu estava esbarrando no teto. Isso é processo de dilatação do perispírito. Então, o perispírito nosso, ele é muito mais habilidoso e tem muito mais capacidades do que a gente pode imaginar. Quando o Denis vai descrever a mediunidade, ele começa descrevendo as aptidões do perispírito. E é legal que ele diz assim, lá no primeiro parágrafo do capítulo 22, Depois da Morte. As faculdades do perispírito, seus meios de percepção e de desprendimento, por maior desenvolvimento que tenham em certas pessoas, não podem, entretanto, exercer-se em sua plenitude durante o período da encarnação. Isso é, durante a vida terrestre. Então, o que a natureza programa a gente para viver? A natureza programa a gente para viver esta vida. Algumas pessoas dizem para nós assim: eu queria tanto lembrar o que eu fiz na minha vida passada, eu queria tanto saber, fulano disse que sabe. A gente sempre tem alguns médicos que adoram fazer profecias para os outros, né? Você foi tal coisa, você foi tal outra, você viveu isso, você viveu aquilo, papapá, papapá. Nós somos programados para viver esta vida de agora. E viver essa vida já não é algo fácil. Imagina o que é para nós a gente ficar lembrando de 2, 3, 4, 5, 10 vidas para trás. Seria muito desgastante. Se a gente pudesse lembrar, por que aquela pessoa que mexe com o nosso coração, mexe com ele, né? Da onde vem o vínculo que nos abala, nos balança? A gente talvez perdesse a cabeça. Então nós não somos programados para viver essa exteriorização espiritual num grau tão elevado. É claro que nós não somos programados ainda. Aqui a gente está fazendo referência ao momento atual, né? Na medida que o corpo nosso se desenvolve, que o planeta se desenvolve, que a psicosfera se modifica, enfim, a humanidade, enquanto ser coletivo, vai galgando, né, estados mais maduros de compreensão da realidade. Mas hoje isso não é o habitual. Da mesma forma, não é o habitual
que essas aptidões do perispírito, que são faculdades anímicas, estejam à flor da pele em todas as pessoas o tempo todo. A gente vê, às vezes, né, em algum documentário, ou lê em alguma obra, referência a yogis hindus que fazem coisas prodigiosas com o corpo, que tem faculdades, dupla vista e tal. E a gente pensa, nossa, mas que potência! São potências do perispírito, potências que todos os seres possuem, né? Mas que não são tão explícitas no nosso plano. Ainda não. E aí, quem que vai ter essa faculdade mais exposta, né? Ele vai dizer para nós. Os seres especialmente caracterizados pela delicadeza e sensibilidade do seu sistema nervoso à manifestação dos espíritos têm o nome de médiuns, suas aptidões são múltiplas e variadas. Ou seja, o perispírito se comunica com tudo à sua volta, né? Se nós não podemos ter essa irradiação e essa mobilização irrestritas para perceber a realidade espiritual que nos cerca, aquelas pessoas que assim o têm vão ser chamadas de médium. E elas são assim, elas têm essa capacidade por alguma aptidão física. A mediunidade não diz respeito a algo iniciático, algo transmitido, não tem um rito que transmite mediunidade. Não tem uma forma de você pegar um indivíduo. Eu me lembro uma vez que nós começamos um curso de orientação de mediunidade, de estudo, da faculdade mediúnica, e um senhor foi participar e ele disse para mim assim, então, quando eu terminar o curso, eu vou ser médium? Eu disse, não. Aí ele foi embora, nunca mais voltou, né? Essas faculdades, elas são aptidões que têm uma raiz biológica, física, portanto, genética. A gente ainda não tem muito clareza de como elas se dão. O que a gente sabe é que o médium quase sempre é aquele indivíduo que tem a possibilidade de resgatar por atacado as coisas erradas que ele cometeu no varejo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Agora, o indivíduo que tem esse traço espontâneo de percepção do mundo espiritual, portanto, ele vai ter mais facilidade de deixar essas aptidões perispirituais à mostra e de travar contato com o mundo dos espíritos. A gente chama ele de médium. Percebam? Amigos, me perdoem, eu não sei porque eu estou bocejando tanto. Percebam que a definição ela se parece muito com a de Kardec. Mas é agora adiante que o Denis, como está escrevendo um texto que tem o objetivo de alcançar multidões, ele acaba transigindo com uma percepção mais ampla. E aí eu leio com vocês o segundo parágrafo do capítulo 22 do Leon Denis, que eu quero lê-lo inteiro e a gente conversar sobre cada trechinho. Olha o que ele diz assim, ó. Todos somos médiuns, é verdade. Porém, em graus bem diferentes. Muitos o são e ignoram-no. Vocês estão ouvindo agora o caminhão do lixo, rivalizando com o nosso estudo. Então ele continua. Muitos o são médiuns e ignoram-no. Mas não há homem sobre quem deixe de atuar a influência boa ou má dos espíritos. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste silenciosa, atenta às minudências de nossa existência. Participa pelo pensamento de nossos trabalhos, de nossas alegrias e de nossas penas. Percebam, ele diz que todas as pessoas são médiuns e tal, e depois ele vai dizer que o que ele está chamando de todo mundo médium é exatamente essa capacidade de sofrer alguma influência.
E aí, pessoal, o que é muito legal da gente destacar é essa ideia aqui de que nós vivemos no meio de uma multidão invisível e silenciosa. O mundo dos espíritos, ele não é um mundo separado do mundo material. Ele não é um mundo distante. Ele não é um mundo descolado da nossa realidade. O que a gente pode dizer é que o mundo espiritual e o mundo físico, eles se interpenetram, ou seja, eles se sobrepõem. O mundo físico é envolvido e sobreposto pelo mundo espiritual o tempo inteiro. Isso nos remete à ideia de Paulo, quando ele diz que nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, não dá para dizer assim, os espíritos vão fazer uma coisa que ninguém vai saber e tal. Não. Tudo que você faz, os espíritos sabem. Mas não existe privacidade? Talvez não. E talvez não, porque tudo que a gente faz deve conduzir a gente para Deus. Né? As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas escolhas. De modo que não há muito do que a gente pensar que quer esconder e tal, não. Nós vivemos envoltos nessa nuvem de pessoas, nesse universo de indivíduos que se aproximam e se mantêm ligados a nós por afinidade. Então não há nenhum indivíduo na Terra que não esteja mergulhado nesse oceano mental. E os espíritos, eles se alegram com as nossas alegrias, muitos deles, e se entristecem, ou sofrem com as nossas dores, com as nossas tristezas. Essa é uma cadeia muito sofisticada de interdependência espiritual. Denis continua. Nessa multidão ocupa lugar a maior parte daqueles que encontramos na Terra, e de quem seguimos até ao campo fúnebre os pobres e cansados despojos. Parentes, amigos, indiferentes, inimigos, subsistem todos e são arrastados pela atração dos hábitos e das recordações para os lugares e para os homens a quem conheceram. Essa multidão invisível influencia-nos, observa-nos, inspira-nos, aconselha-nos e, mesmo em certos casos, persegue-nos e obsidia-nos com seu ódio e sua vingança. O que é chave aqui que é fantástico? A gente acha que todo espírito que desencarna ele é levado para a colônia espiritual. Não é. Né? O que vai definir o lugar ou para onde vai o espírito que desencarna? As suas afinidades. Então, veja só que coisa incrível, né? Ele diz aqui, parentes, amigos, indiferentes, inimigos, subsistem todos e são atraídos ou arrastados pela atração dos hábitos e das recordações para os lugares e os homens a quem conhecer. Olha que incrível. Então, não há muito uma dissociação das duas naturezas. É, inclusive, muito frequente que um ente querido desencarne e ele vá para casa. Ele continue vivendo em casa por algum tempo, até que ele seja levado pela própria família a uma igreja, a uma casa espírita, a um lugar onde ele possa se deslocar, né, se desconectar ali daquela situação mundana ainda e alcançar estágios um pouco mais amadurecidos da vida espiritual. Então, para a gente não esquecer, para a gente não ter crise, a gente tem que entender, mediunidade tem a ver com sintonia e atração. Mentes semelhantes ou mentes ligadas, afinizadas, se procuram no espaço, se atraem no espaço e se unem no espaço.
É nesse universo que a gente vive. É nesse universo que a gente se move. Então veja, não tem nada de fantástico. Nada de incrível. Vivemos rodeados por seres que pensam exatamente iguais. Ou exatamente a mesma coisa que a gente. Né? Tudo bem? Dá para a gente, então, ficar com esses dois conceitos de mediunidade, que eu acho que são fundamentais. Mediunidade como faculdade caracterizada por fenômenos patentes e mediunidade como vínculo de sintonia com os seres que estão à nossa volta. Por hoje está ok isso aqui? Porque aí eu vou passar para as perguntas e responder algumas. Tá bom? Vamos lá. A Luísa contou um pouco da história dela. Pergunta se as questões são casuais e espontâneas. A mediunidade, creio que sim, né? Elas precisam ser espontâneas, as questões da mediunidade. Os traços da mediunidade devem ser naturais, né? Quanto mais a mediunidade ela se projeta, ela garante o fenômeno, ela se promove, mais chance a gente tem de não ser uma faculdade legítima, porque a faculdade legítima ela é muito discreta, muito diluída, né? Ah, A Alice disse que está com sono. Pois é, vamos ficar firme aqui, Alice. O Tiago diz assim: gostaria de saber o que o Espiritismo fala sobre a mediunidade de incorporação. Então, Tiago, essa, essa modalidade, vamos dizer assim, da mediunidade, acaba que ela é a mais comum nas sessões espíritas, nas casas espíritas. Com a diferença que ela recebe um outro nome habitualmente, né? Na casa espírita, essa aptidão não vai receber o nome de incorporação, mais por um preciosismo de nome, de nomenclatura. Se você conversar com alguns dirigentes e perguntar sobre incorporação, eles vão dizer que incorporação não existe no espiritismo. Essa palavra é substituída por uma outra, que é psicofonia, que é quando o espírito se utiliza, né, da fala e mesmo do corpo do médium para falar. A rigor, não é um processo em que o espírito veste o encarnado. Quando a gente vê em filme, eu lembro do filme Ghost, né? Não sei se vocês se lembram, quando o Patrick Swayze, acho que é ele mesmo, o ator, ele vai falar com a esposa através da médium, a Whoopi Goldberg, e aí ele entra na médium. Não, não é bem assim que acontece. O espírito não precisa entrar no médium, ele não precisa incorporar o médium. A ligação é toda mente a mente. E por ser uma ligação mente a mente, ela acaba conseguindo fazer tudo o que a mente do próprio médium faz. Então, um espírito ele pode se comunicar com o médium através do pensamento, produzindo ali movimentos mecânicos de mão, de fala, trejeitos, tudo isso. Então, no Espiritismo não há nenhuma objeção a esse tipo de faculdade ou essa modalidade da prática mediúnica, não. Muito pelo contrário, essa modalidade ela é muito comum nas casas espíritas. Vai ser diferente do que a gente enxerga como incorporação, por exemplo, na Umbanda. Tem uma série de outras questões. Mas não, no kardecismo, vamos dizer assim, a incorporação é uma faculdade muito presente, muito mesmo. É só vocês procurarem aí no YouTube, Divaldo Pereira Franco recebe Bezerra de Menezes. E vocês vão achar algumas vídeos, né, vários vídeos do Divaldo entrando em transe e incorporando, dando uma psicofonia de Dr. Bezerra de Menezes em congressos espíritas, em eventos, em coisas assim. Né? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Senão a gente fica por aqui. Eu havia dito a vocês que manteria o estudo das 2 semanas. Eu queria mudar de ideia. Eu não queria manter o estudo da semana que vem. Vamos dar semana que vem de folga para nós, tá?
Semana que vem vai ser dia 30, a gente volta no dia 6 de janeiro, ok? Pode ser assim? A gente volta no dia 6. No mais, eu queria desejar a vocês um excelente Natal, que é um momento de encontro, né, da gente com o plano divino, da gente com a gente mesmo, aquilo que a gente está buscando. Queria desejar a vocês muita honestidade nesse processo de encontro. Às vezes olhar para dentro de nós mesmos é muito difícil. Enxergar as nossas dificuldades e dizer, olha, elas existem. Dói, machuca o coração. As pessoas à nossa volta não compreendem, nos cobram muito. E elas também, coitadas, estão no direito delas, porque também sofrem, enfim. Mas que esse Natal seja um momento de encontro para nós. Que a gente tenha força para tomar as melhores decisões, coragem para planejar as mudanças que precisam ser feitas, para se abrir para experiências que sejam positivas e transformadoras da nossa mente, do nosso coração. Eu desejo para todos nós um Natal fecundo de reencontros e um ano novo também fecundo de muitas ações e de preferência de ações inquietantes que nos tirem o sossego, que nos tirem a calma e que mostrem para nós que é preciso movimento para crescer espiritualmente. Tá bom? Nós nos vemos então no dia 6. Eu peço que vocês me mantenham nas suas preces. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, meus amigos, se Deus quiser.